Você vai conhecer agora uma escola diferente, que foge do comum na hora de ensinar. Lá não tem mais sala de aula. Os professores ensinam ao mesmo tempo para vários alunos que escolhem o que querem estudar. Será que isso funciona? Confira agora na reportagem de Gabriela Matti e Lucas Rocha. Silvia, professora de Biologia. Eliana, professora de Química. E Fernando, professor de Física. Todas as segundas-feiras, eles se reúnem para montar planos de aula coletivos e discutir o desempenho dos alunos. A Química poderia entrar aí se fosse no EMA. O que poderia ilustrar essa parte? Essa parte é onde? Agora, eles formam juntos a disciplina chamada Ciências da Natureza. A gente tenta abordar os mesmos temas de ponto de vista de especialistas diferentes. Quando o aluno for vivenciar isso no dia a dia dele, ele não vai vivenciar isso como sendo física, como sendo química, como sendo biologia. Na sala logo ao lado, os professores da área de corpo e mente também se reúnem. Estamos falando da educação física, da filosofia, da capoeira, do tai chi chuan e do aikido. Não chega com a coisa pronta, ela vai puxando várias coisas. Tá. Tem que ter um tempo para a gente conseguir conversar e estabelecer metas, pensar processos, né, para trabalhar de maneira interdisciplinar. Se não tiver esse tempo de encontro, fica muito difícil, né? Os professores de matemática não ficam de fora, também se encontram semanalmente. Mas as aulas interdisciplinares não são as únicas mudanças dessa escola que propõe uma verdadeira transformação no ensino de Belo Horizonte. A gente foi introduzindo várias mudanças na forma de funcionarmos, buscando uma educação que realmente fosse diferente, que realmente atendesse essas demandas que todo mundo fala, né, as demandas do novo século. Uma outra novidade aqui da Escola da Serra é o fim das salas de aula. No início desse ano, eles literalmente quebraram as paredes das salas. Aqui nesse grande salão estão reunidos 88 alunos do 7º, 8º e 9º ano, o chamado terceiro ciclo. Agora eles se reúnem juntos e estão no horário de matemática e ciências da natureza, física, química e biologia, com 6 professores ao mesmo tempo. Foi uma notável diferença. Aqui eu vou juntar uma coisa falando sobre matemática que eu posso englobar com física ou com química. Então isso eu vou matando coelhos com uma cajadada. Nenhum desses alunos está estudando a mesma coisa. Acredite, aqui não há mais aulas. Cada um escolhe qual matéria e qual tema quer estudar. Recebe o plano de estudos preparado pelos professores sobre aquele assunto e, se precisar, chama o professor. Ele vai definir com o aluno um prazo para que aquele assunto esteja aprendido. Eles têm que cumprir aquele prazo e mostrar que aprenderam aquele ponto. E isso tem funcionado muito bem, os alunos têm se mostrado muito compenetrados, nós temos assim, problemas de disciplina praticamente acabaram. Foi uma mudança extremamente radical, a gente não estava esperando. Estou adorando esse novo método, conviver com outras pessoas de idades diferentes que eu, conhecimentos diferentes que o meu, estou adorando. Esse método novo é muito mais autônomo, faz a gente amadurecer um pouco mais, ter um pouco mais de responsabilidade. O professor tem que estar atento, né, ao que aquele aluno precisa, em que momento que ele está da aprendizagem. Então é um envolvimento bem grande mesmo. Hoje as mudanças estão restritas ao 3º, 4º e 5º ano, 7º, 8º e 9º ano e ao ensino médio. Cada ciclo corresponde a 3 anos de estudo. Até então, os alunos estão aprovando e os professores também. Na época que eu formei, que a gente formou, a formação não tinha esse foco. Então a gente está se reciclando. Para mim, ser um bom professor é um professor que ensina a gente de uma forma mais divertida, um professor que não fique muito rígido, que ele considere o que a gente tentou fazer e não o resultado. Eu acho que escutar os alunos, ver os pontos de vista dele, entender os pontos de vista dele e conversar. Porque só fazer coisa, só jogar conteúdo, acho que cansa. Então conversar descontraído, sem dar aquela ar de superioridade, como se ele estivesse nos ensinando de igual a igual. Para conhecer uma nova cultura, nada melhor do que visitar países inusitados, não é mesmo? Um bom destino pode ser a Coreia do Sul, conhecido internacionalmente como o país do progresso tecnológico e da grande produção de produtos eletrônicos, além de marcas de carros que vêm caindo no gosto dos motoristas brasileiros.
No Malicuia de hoje, pegamos carona com a estudante de engenharia Priscila Cesarini, que ficou durante um ano nesse país de capital bastante iluminada e de comidas bem apimentadas. Confira! Meu nome é Priscila Cesarini e eu fui de Malicuia para a Coreia do Sul. Primeiramente, a oportunidade surgiu com a lista dos países disponíveis para ir pelo Ciências Sem Fronteiras. E lá estava listado vários países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, mas eu queria muito ir para a Ásia. Sim, sem dúvida, o que eu queria era uma coisa bem diferente. Eles são um amor em relação à recepção, adoram turistas ocidentais, eles acham a gente dos mais lindos. Eu tinha uma buddy, que se chamava, que era uma amiga coreana que iria ficar responsável por mim. Porque lá na universidade tinha um programa que chamava SNU Buddy. SNU é o nome da universidade, Seoul National University, e Buddy são os amigos. Então tinha uma reunião quase toda semana entre os alunos estrangeiros e os alunos coreanos que faziam parte dessa organização. Então eu pude conhecer gente de todo canto do mundo e muitos coreanos também. Sobre a cultura da Coreia, são muitas coisas que me interessam e que diferentes, assim. A primeira delas é esse movimento coreano que eu considero que é o K-pop e ele faz muito sucesso, assim. Faz muito mais sucesso do que o sertanejo universitário que a gente tem aqui no Brasil. Lá é fenomenal, assim. Imaginava, né? Coreia do Sul, um país desenvolvido, com alto índice de educação, o que eu tinha na cabeça era, vou chegar lá, nem preciso de aprender coreano, todo mundo vai falar inglês, e não foi nem um pouco assim. Mas aí eu aprendi a falar as coisas principais, pedir comida, tomar táxi, pedir direção, conversar um pouco, então aí eu me escapei. A comida de lá é muito apimentada, não tem carne de boi, é só carne de frango e carne de porco, mas não a carne de porco que a gente conhece aqui, é bem as piores partes do porco e um tempero muito apimentado e também não tem muito sal, todas as carnes são uma mistura de sal e doce ao mesmo tempo. Meu lugar preferido na Coreia é um bar que se chama Hongdae. Esse bairro é um bairro completamente universitário. Na volta, assim, por volta de Hongdae deve ter em torno de umas 5 para mais universidades. Então é ótimo, cheio de coisas para comprar na rua, cheio de vendinha. Eles adoram ter roupa na rua, colocar varanda na rua para as pessoas comprarem. As meninas são muito, muito vaidosas e os homens também. Os homens usam calça colada, perfume. A beleza exterior é muito importante para eles. E de muita festa, sabe? É um povo bem alegre, ao contrário do que eu imaginava, assim. Se tiver que balancear a minha viagem, eu diria que foi espetacular. Eu recomendo a todos irem para a Ásia, frequentar a Coreia, o Japão, a China, descobrir aquele novo
aquela nova região, porque poucos brasileiros conhecem. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. E agora tem os destaques culturais. Ana Júlia, conta pra gente o que tá rolando nesse quadro. Olha, Vitor, tem muita coisa boa, tanto para os adultos quanto para as crianças. Olha só. De origem humilde, Cândido Portinari ganhou o mundo pintando o que via e o que sentia. As pinceladas suaves foram capazes de descrever os mais diversos sentimentos de forma simples e marcante. Considerado por historiadores, críticos e também pelo público como um dos maiores nomes da pintura brasileira do século XX, Portinari é um dos principais representantes do modernismo no nosso país e tema de uma exposição que está em cartaz na Casa Fiat de Cultura. O designer e estilista Ronaldo Fraga é o curador da mostra, que traz ao público um Cândido Portinari completamente diferente. Mesclando a arte do paulista com a do mineiro, a exposição é rica em detalhes, cheiros e tons. Em uma das salas foram utilizadas mais de 2 toneladas de café para que o cheiro do grão circulasse por todo o ambiente. Além disso, os visitantes também vão conseguir ver uma coleção que Ronaldo Fraga criou, inspirada no pintor no início deste ano. Espantalhos e o maior quadro de Portinari em terreno mineiro completam a exposição. A mostra fica na Casa Fiat de Cultura, na Praça da Liberdade, até o próximo dia 26 de outubro. E a entrada é gratuita. Essa você não pode perder mesmo. E para as crianças também tem programação. Belo Horizonte recebe pela primeira vez a encenação do famoso texto de Ziraldo, O Menino Maluquinho. O espetáculo, que narra as aventuras de uma criança de 10 anos de idade que veste paletó azul e uma panela na cabeça, mistura acrobacias, pernas de pau e até patins. É nos dias 6 e 7 de setembro, às 4 da tarde, no Teatro Alterosa, que fica na Avenida Assis Chateaubriand, no bairro Floresta. Os ingressos custam R$ 40 a inteira e estão à venda na bilheteria do teatro. Por hoje é só, pessoal. Foi rapidinho, né? Mas semana que vem, prometo que tem mais. Não é mesmo, Vitor? É isso mesmo, Ana. E é com essas dicas culturais que encerramos o Revista de hoje. Você aí de casa, gostou do programa? Então participe! Mande seu recado ou sugestão pelo Twitter ou Facebook da PUC TV. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana. Eu e a Ana esperamos por você. Até lá! Tchau, tchau!